Esses dias agora nós estávamos ali fazendo uma caminhada, eu e minha esposa Simone, quando nos deparamos com um casal. Simone sentiu no coração, começou a pregar para ele, foi algo tremendo. E a gente se sente tão bem quando a gente começa a pregar. Aleatoriamente, não conhecíamos as pessoas. Isso pode muito bem acontecer com você, seja no Uber, no táxi, seja no ônibus, seja no supermercado, seja na fila de um banco, de uma casa lotérica. Prega a palavra. É essa a mensagem que eu estou trazendo aqui esses dias todos. No dia 2 de fevereiro, quando nós teremos aqui o Lançar a Rede, eu gostaria que você trouxesse, não vai ser no sábado, vai ser no domingo. Eu gostaria que você trouxesse muitas pessoas aqui, especialmente pessoas que estão afastadas de Deus, que não conhecem a Deus, para que elas possam ter uma experiência real com o Senhor aqui. Amém? E hoje a gente vai falar aqui sobre Romanos capítulo 10, para quem não conhece, para quem não sabe. O livro de Romanos 10, ele fala tudo sobre evangelismo, fala muitas coisas sobre evangelismo. E a gente vai meditar um pouquinho aqui em Romanos 10, 1 e 2. Diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não tem entendimento, mas não com entendimento. Então, Paulo, o apóstolo que escreveu isso aqui, essa carta para os cristãos lá em Roma, ele está dizendo sobre Israel, sobre os judeus ortodoxos, os judeus que não tinham Jesus, que não tinham recebido Jesus. Ele está se referindo a esse tipo de pessoa. Então, ele dizendo ali aqueles cristãos, ele falava assim: olha, me referindo aos que são de Israel, aos judeus, eu oro para eles e eu tenho compaixão deles, eu amo eles. Ele usou a expressão aqui, olha, eu tenho um bom desejo no meu coração sobre eles, e eu oro pela vida deles. Só que existe um problema. Esses judeus, eles têm zelo, mas não têm entendimento. E o que significa isso? Um zelo sem entendimento. Eram pessoas que eles buscavam a Torá, eles buscavam andar segundo Deus. Eles buscavam, para quem não sabe também, existem 613 mandamentos ou normas que existiam ali na lei de Moisés. Na verdade, Deus havia dado só 10 mandamentos, mas ele acrescentou 603 mandamentos, totalizando 613 normas que eles cumpriam. Então veja bem que agonia que era. Eles, para construir uma casa, por exemplo, eles teriam que colocar um parapeito, para que eles colocassem ali as suas vestes, eles tinham que colocar uma borda, eles tinham que conferir que aquela roupa não era de mulher, porque o homem não podia vestir roupa de mulher. Né? Hoje você veste a camiseta da sua esposa, mas se fosse segundo os padrões judaicos, você não poderia fazer isso nunca. Hoje você calça um chinelo da sua esposa, ou até um tênis, se você tiver o mesmo número, mas você não podia fazer isso. Então, aqui Paulo, escrevendo para os cristãos ali, fala assim: olha, pelo amor de Deus, sai desse legalismo, sai desse tipo de doutrina. Eles têm muito zelo, sim, o zelo deles impressiona, mas eles não têm entendimento. Que entendimento que eles não tinham? O entendimento da graça, o entendimento que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o entendimento de que não precisava daquele legalismo mais, que Jesus, ele cumpriu toda a lei. Jesus, quando ele morreu, uma das últimas coisas que Jesus falou está consumado. O que estava consumado? Estava consumada a lei e os profetas. Ou seja, hoje você não precisa andar nesses padrões. Hoje você está acobertado pela graça do Senhor. Então, existe um grupo de pessoas que elas são assim. Elas têm muito zelo. Você pega muçulmanos, eles têm muito zelo, mas eles não têm entendimento. Existe um grupo de pessoas, por exemplo, que eles vão fazer despacho, eu não vou falar aqui nomes, mas eles vão fazer despacho ali e eles têm muito zelo. Eles são zelosos pelo que eles fazem, mas eles não têm entendimento. Existem muitas pessoas que elas estão ali, elas vão naqueles lugares ali, elas idolatram, elas não têm entendimento. Então, o que nós vamos fazer com relação a essas pessoas? Nós vamos criticar elas? Nós vamos falar assim: nós somos melhores do que vocês? É isso que Paulo fez? Não. Ele fala assim: olha, eu tenho um bom desejo no meu coração para com essas pessoas. Eu quero que essas pessoas sejam salvas. E hoje de manhã, quando eu falava sobre isso aqui, eu coloquei um ponto aqui importante, que é
estaria a torre de oração, a nossa igreja, preparada para a adversidade se chegasse aqui, por exemplo, um transexual, um homossexual, um travesti, algo desse tipo, que chegasse aqui com os seios grandes, né? Todo maquiado? Você teria a estrutura para estar conversando com essa pessoa, normalmente amando essa pessoa, normalmente? Ou você se colocaria numa posição de juiz e falasse assim, olha, você vai para o inferno? Porque muitos de nós estamos fazendo isso. Muitos de nós estamos lançando muitas pessoas no inferno. Mas a Bíblia não fala que a gente tem que fazer isso. A gente tem que amar essas pessoas. Eu não estou falando que nós temos que amar o pecado dessas pessoas. Nós temos que amar essas pessoas. Entende? Uma outra colocação que eu faço aqui é, se chegasse um famoso aqui, vamos colocar aqui um famosão aqui, o Neymar, por exemplo, ou o Messi. O Messi veio aqui. Mas vamos colocar um político aí, o próprio Nicolas, ou o próprio Bolsonaro, seja lá o Lula, quem quer que seja, querido, que chega aqui. Qual vai ser a sua atitude? Condenar uns, lançar uns no inferno, ou idolatrar outros e falar assim, esse aqui é meu ídolo? Então, muitas vezes, a igreja não está preparada. Por que muitas vezes esses artistas famosos, eles não vão aos cultos? E a gente nem pode condenar eles, porque quando eles vêm aos cultos, sabe o que acontece com a igreja do Senhor? Que tinha que ter o Senhor Jesus como a única estrela resplandecente. Eles idolatram esses artistas. E num culto como esse, as pessoas pegam o celular e começam a filmar o artista que está dentro da igreja. Que absurdo é esse? Então, eu quero advertir a vocês, aqui, igreja, que se porventura vier algum tipo de famoso ou algum tipo de pessoa extravagante aqui, eu gostaria que você tivesse um comportamento de cristão. Porque o apóstolo Paulo, ele tinha tudo para condenar essas pessoas. Por quê? Ele era uma pessoa, um teólogo formado na melhor escola que tinha, na escola de Gamaliel, e, no entanto, ele não recriminou essas pessoas. Ele falou assim, o bom desejo do meu coração é a salvação dessas pessoas. E eu oro por elas. Elas têm zelo, mas não têm entendimento. Então a gente precisa ficar bastante atento a essas coisas. Tem aqui uma passagem que diz assim, olha, Atos 4:12, e nenhum outro há salvação. Por quê? Também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eu me lembro que quando eu não conhecia Deus, aliás, eu conhecia bebida, eu conhecia o rock and roll, conhecia tantas coisas erradas, e que eu não gosto nem de ficar falando aqui, mas eu não conhecia Deus. E eu me lembro que uma vez, eu tinha meus 20 e poucos anos, quando eu fiz uma oração, e a oração era, se tem alguém me ouvindo aqui, se Deus está me ouvindo aqui, eu quero que o Senhor me mostre qual a religião certa, porque muitas pessoas se intitulam como verdadeiras, muitas igrejas se intitulam como as verdadeiras. E eu quero saber, se tiver alguém aqui me escutando, se tem alguma igreja verdadeira. E pronto, eu fiz aquela oração debaixo de lágrimas, e eu não sabia porque estava chorando, e anos depois eu vim saber que era rios de água viva fluindo do meu interior, que era o próprio Espírito Santo que me convencia de fazer aquela oração direcionada e profética, mesmo eu sendo uma pessoa do mundo, com muitas coisas erradas. E ali, 3 meses depois, quando eu nem lembrava dessa oração, eu então vinha me converter, vinha ter uma experiência real com Jesus e vinha descobrir que não era uma igreja certa, mas existia um caminho certo. E algumas vezes eu percebo algumas pessoas que se intitulam cristãs brigando por qual denominação é melhor, por qual igreja é melhor. A minha igreja é melhor, a minha igreja é mais bonita, a sua igreja não tem parede preta, a minha tem, a minha igreja é colorida, a sua não é, a minha igreja é pentecostal, a sua não é, a minha igreja tem reteté, a sua não tem. E fica nessa digladiação. Eu me lembro que um dia eu estava olhando a internet, aí tinha uma discussão lá,
tinha um padre, me parece, que estava falando, aí tinha uns crentes metendo pau nos católicos, e os católicos metendo pau nos crentes, e aí eu fui cair na bobagem de ler aqueles comentários. E aí, os crentes falando mal da Igreja Católica, super errado, e os católicos falando nós somos a maior igreja também, super errado. Então eu quero dizer aqui também, para você que é católico, ou espírita, ou muçulmano, se tiver algum aí, querido, não existe uma igreja certa, não existe, a torre que é certa, querido, não existe torre de oração no céu, existe uma igreja genuína, a igreja dos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, essa é a igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo, que vai ter gente lá na igreja católica, que vai ser salva, aqui dentro da igreja que vai ser salva. Deus, ele vai vir e vai pegar a gente dos 4 cantos da terra. Ele vai pegar. Pessoas que são sinceras, que têm um coração quebrantado, contrito de coração. É essa a igreja verdadeira. E aqui, o Lucas, escritor do livro de Atos, ele escreve, em nenhum outro há salvação. Veja se ele falou aqui de alguma denominação. Veja se ele falou aqui, aquele que tiver o nome escrito no hall de membro da Igreja Torre de Oração será salva. Veja se ele falou, aquele que tiver escrito no hall de membro da Igreja Batista da Lagoinha será salvo, ou da Igreja Católica será salvo. Ele não falou isso. Antes, pelo contrário, ele disse assim, olha, porque também debaixo do céu, e você está debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Ele não falou de uma igreja, de uma denominação, ele não falou de uma placa, ele falou da pessoa de Jesus Cristo, o caminho no singular, a verdade e a vida, ambos no singular. Não existe outro caminho. Amém, queridos? Então, muitas vezes nós não temos a real sabedoria em como ganhar pessoas. Eu me lembro que um dia desses Deus falou comigo, Ele me deu, eu escutei uma voz, e a voz falava assim, olha, quando você aprender a pescar, você vai ganhar grandes peixes. Deus falou isso comigo. E Ele não falou para mim especificamente, Ele falou para mim e para você. E o que eu estou falando aqui para você é te ensinando como pesca. E nós precisamos saber pescar. Nós não vamos pescar pessoa para uma igreja, mas nós vamos pescar pessoas para o reino. E é isso que a palavra de Deus nos fala. Evidentemente que você precisa de uma igreja, é importante que você congregue, mas nós temos que ter uma visão de reino, não de igreja local. E aqui, querido, a gente aprende algo com Paulo, que ele preferia perder uma discussão e ganhar uma alma para o reino. E muitos de nós estamos interessados em ganhar uma discussão. Qual que é a igreja melhor? Eu sei mais do que você. Você não sabe nada, eu sei tudo. Muitos de nós estamos com esse tipo de filosofia. Estudamos a Bíblia para destruir o outro, para embater e combater o outro. Então, nós não podemos ter esse tipo de pensamento. Saia de assuntos polêmicos, saia de discussão. Você precisa pegar o reino de Deus. O resto, o Espírito Santo faz. Não vai pregar coisas polêmicas. Pregue Jesus. Pregue que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não encontre com um muçulmano e comece a falar mal de Maomé, não. Porque você vai perder esse muçulmano. Não encontre com uma outra religião ou com outras religiões e comecem a falar mal da religião dela, não. Porque você vai perder essa pessoa. Comece a falar bem do reino. Comece a falar bem de Jesus Cristo. Só isso. Só isso. Não inventa moda. O Espírito Santo é quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Eu vim para Jesus cheio de vício, cheio de pecado. Eu fumava, eu bebia, eu prostituía, eu roubava, eu fazia um tanto de coisa. E alguém chegou para mim e pregou Jesus para mim. E o Espírito Santo fez o resto. Ninguém falou assim, olha, você precisa fazer isso. Você precisa fazer aquilo. Você não pode fazer isso, ou não pode fazer aquilo. Ninguém fez isso comigo. O Espírito Santo é que fez. Eu comecei a ler a Bíblia, o Espírito Santo fazia comigo. Então muitos de nós queremos ser Deus na vida das pessoas. Você não tem que ser Deus na vida da pessoa. Você tem que ser um porta-voz de Deus. Deus é quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Amém, igreja? E aqui no versículo 6
do 6 até o 8, do mesmo capítulo 10 de Romanos, nos afirma o seguinte: mas a justiça, que é pela fé, diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, o que Paulo está querendo dizer com isso aqui? Ele está falando assim: olha, você não deva agora falar no seu coração, eu tenho que subir lá em cima e trazer Jesus Cristo. Eu tenho que ir lá para o abismo e trazer Jesus Cristo. Ou para onde quer que seja. Quando a gente olha aqui o texto original que Moisés escreveu, lá em Deuteronômios, eu posso acompanhar aqui com você, Deuteronômios capítulo 30, o texto original que Paulo parafraseou. Diz o seguinte, o versículo 11: porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Está falando de quê? Do mandamento, da palavra. Não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Nem tampouco está além do mar, o que Paulo chamou de abismo. Paulo falou abismo, mas aqui Moisés ele falava assim: olha, os mandamentos não estão além do mar. Tanto faz, para dizeres: quem passará por nós além do mar, para que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o cumpramos? Quem? Aí o próprio Moisés, ele fala assim: olha, porque essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Ela não está lá no céu, ela não está além do mar, ela não está no abismo, ela está muito perto de você, ela está no seu coração. É isso que a gente precisa entender. Porque muitas vezes a gente fica numa dificuldade, a gente coloca muitos obstáculos para o reino. E muitos de nós entendemos ser tão difícil buscar a Deus. E alguns falam assim: eu não sei orar. Você não sabe conversar? O que me impressiona muito é que existem muitas pessoas tão tagarelas, que falam tanto, com tantas pessoas, fala tanto com o vizinho, fala tanto no trabalho, fala tanto em casa, fala tanto em tantos lugares. Aí ela chega para mim e fala assim: eu não sei falar com Deus. Como assim? Como você não sabe falar com Deus? Deus, apesar de ser onipotente, onipresente, onisciente, o Criador, antes dele não havia ninguém, depois dele não haverá ninguém, como diz Isaías 43, mas ele é uma pessoa. E uma pessoa que eu e você podemos conversar com ele, uma pessoa que tem sentimento. Então, você orar é você conversar com Deus. E muitas pessoas, às vezes, falam assim: olha, eu quero que o pastor converse com Deus para mim. Eu quero que o irmão converse com Deus para mim. Você tem que ter a sua intimidade com Deus. Você tem que ter o seu particular com Deus. Alguns profetas, algumas pessoas no passado, elas ficavam dias e dias conversando com Deus. Moisés, por exemplo, ele ficou 40 dias conversando com Deus. Ele tinha muito assunto com Deus. E aí Deus falou com ele assim, porque quando você conversa com Deus, Deus conversa com você também. E aí Deus falou com ele assim: Moisés, vou falar uma coisa com você, desce que o povo está pecando. Enquanto você está aqui conversando comigo, eles estão idolatrando. Desce. Aí Moisés desceu, e Deus já tinha dado os 10 mandamentos para ele. Quando Moisés desceu, ele percebeu que o seu irmão Arão falou assim: olha, Moisés já tem 40 dias, como pode um homem ficar 40 dias conversando com Deus? Ele morreu, nós vamos fazer para nós um bezerro aqui. Aí eles fizeram um bezerro. Fundiram lá todo o ouro que eles tinham lá, todos os metais que eles tinham, e construíram um bezerro e começaram o bezerro. E Deus falou com Moisés lá em cima do monte: desce porque o povo está errando. E aí quando Moisés desceu, quando ele viu que era verdade tudo que Deus tinha falado, e evidentemente que Deus não mente, ele ficou irado. Um dos caras mais mansos que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Moisés era um dos mais mansos que existia na terra. Mas ele não aguentou, ele não suportou ver aquilo. Ele falou assim: puxa vida, Deus abriu o mar vermelho, Deus sustentou vocês de noite, não fazia frio,
porque vinha uma labareda de fogo. De dia, não fazia calor, porque Deus colocava uma nuvem. E a despeito de tudo isso, vocês ainda conseguem fazer um bezerro de ouro e adorar. E aí ele ficou tão nervoso que ele jogou essa ira e no próprio Deus ele pegou as tábuas e quebrou aquelas tábuas, de tão nervoso que ele ficou. E Deus, que é longânimo, paciente, misericordioso, não quebrou a cara de Moisés também. Então, Deus teve complacência de Moisés, falou assim, fica frio. E Moisés ainda orou, falou assim, Deus, só faz o seguinte, só arranca meu nome do livro que tu escreveste. Ele queria ir para o inferno por causa das pessoas, irmão, de tão irado que ele ficou. Então, Deus falou assim, não, eu vou arrancar o nome daquelas pessoas que não reconheceram os seus erros, o seu não, e fica tranquilo. E Deus é tão amigo, tão paciente, que ele entendeu o momento de Moisés. E aí depois, quando a adrenalina baixou, Moisés pediu perdão, Deus falou assim, tá bom, eu vou escrever uma outra tábua, que escreveu as outras 2 tábuas lá. Então, querido, isso significa o quê? Intimidade. Ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha tanta intimidade com Deus que quando ele tinha os momentos de fracasso, Deus compreendia a intimidade e a fraqueza dele. E assim acontece quando você que é pai, corrige seu filho, você fica nervoso às vezes com o seu filho fica nervoso com você, mas há uma intimidade entre vocês e daí a pouco vocês estão ali abraçando, beijando. É assim que acontece muitas vezes. Então, a palavra, ela não está longe, Deus não está longe, Ele está perto. Deus não é Deus de longe, Deus é Deus de perto, diz a Bíblia. Ele está bem perto de mim, e você pensa assim, poxa, Deus está com o pastor? Não, Deus está contigo. Deus está muito mais perto de você do que você possa pensar. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, nós somos casa, morada de Deus, o templo do Espírito Santo, Deus habita dentro de você. Então, Deus, Ele não está longe. Eu me lembro uma vez que nós estávamos orando, fogo do primeiro amor, motivação, alegria, e a gente queria Deus, e estava chovendo muito, eu era recém-convertido, e nós queríamos buscar Deus, e eu estava com uma turma que era do fogo, que queria Deus de tudo quanto é jeito, e estava chovendo, e todo mundo falou, não, nós vamos para o monte, nós vamos para o monte, nós vamos para o monte. Aí nós chegamos no monte ensopado, e aí Deus levanta alguém no nosso meio e fala assim, porventura não estaria lá embaixo? Deus exortou a gente, porque nós fomos lá para o monte, porque Deus está lá no monte, é um misticismo com relação a monte. Deus está no monte? Deus está no monte, mas Deus está na sua casa, Deus está dentro de você. Deus está dentro de você, querido. Os judeus ficavam assim, Deus está no templo, nós temos que ir lá no templo. Os samaritanos ficavam assim, Deus está no monte, nós temos que estar no monte. Aí a mulher samaritana conheceu que Jesus era profeta e falou assim, aonde a gente deve adorar? É no templo, como os judeus falam? É no monte, como os samaritanos falam? E Jesus sabe o que respondeu para ela? Está lá em João 4. Falou assim, olha, nem no templo, nem no monte, mas haverá de chegar a hora, essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, Deus, Ele está aqui, pertinho de mim. Não é Jesus? Jesus, está me escutando, Jesus? Aí Jesus deu um amém aí, ó. Amém, irmãos? Jesus está bem perto de você. Mateus 23, 13, nos fala algo interessante. Aqui, olha, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Então, preste atenção no contexto do texto. E o contexto nos fala, né? Primeiro, o que Paulo fala? Que os judeus, eles eram zelosos, mas não tinham entendimento. Mas ele, Paulo, tinha um bom desejo no coração que eles fossem salvos e orava por eles. E depois, o que ele fala? Ele fala assim, olha, Deus, você não precisa subir lá no céu para chamar Jesus, e nem descer ao abismo para chamar Jesus. Deus está perto de você. Ele fala isso. Por quê? Porque as pessoas, elas querem complicar aquilo que é fácil. O evangelho é fácil você conversar com Deus. É simples você conversar com Deus. Mas muitas vezes, como os fariseus faziam, eles complicavam todas as coisas. E sabe o que Jesus falou com eles? É isso aqui que Jesus falou com eles.
Está aqui o reino dos céus. Eles ficavam aqui na porta do reino dos céus. Preste atenção nisso aqui, que tem muito crente assim, tá? Ficavam na porta do reino dos céus. Eles não entravam no reino dos céus. E nem deixavam as pessoas entrarem. Eu leio aqui novamente para você entender. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Muitas pessoas estão entrando dentro do evangelho, nós começamos a colocar tantos preceitos humanos, tantos mandamentos humanos, tanto julgamento humano. E chega aqui, como eu falei aqui no princípio, chega uma pessoa aqui, toda descaracterizada, nem parece um ser humano, cheio de piercing, cheio de tatuagem, com tatuagem até no olho. E nós, ao invés de abraçarmos essas pessoas, nós, ao invés de amarmos essas pessoas, nós lançamos essa pessoa no inferno. É isso que Jesus está falando. Nós não entramos nos céus e nós impedimos que os homossexuais entrem, que os drogados entrem, que os loucão entrem, que aqueles que estão adorando aos ídolos entrem. Porque nós nos colocamos como uma barreira para essas pessoas entrarem. Eu e você, muitas vezes, podemos ser instrumento de Satanás para que pessoas não entrem no reino dos céus. Mas Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos instrumentos de Deus, sejamos porta-voz de Deus, para que as pessoas possam entrar, para que as pessoas sejam bem-vindas. É assim que nós temos que falar com as pessoas que nos visitam. Nós, muitas vezes, não tratamos bem as pessoas que vêm, e elas vêm como uma última chance que ela dá à vida dela. Ela fala, eu vou entrar dentro daquela igreja, eu vou entrar dentro daquela comunidade. Eu quero ver se de alguma forma Deus me ama, eu quero ver se de alguma forma alguém me cumprimenta. E ela entra dentro da igreja e sai e ninguém cumprimenta ela porque nós não temos olhos para ela. Nós queremos o quê? Nós queremos que Deus tenha olhos para nós, mas nós não temos olhos para essas pessoas. Então nós precisamos mudar esse padrão, essa tradição, esse paradigma. Aqui nos afirma Mateus 11, 28. Olha o conceito que Jesus falou que os fariseus tinham e olha o conceito que ele tem. Diz aqui, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, Jesus ele chama a responsabilidade para ele. Ele fala assim, olha, vinde a mim todos. Nós não. Nós queremos os mais bonitinhos. Nós queremos andar com os mais intelectuais. Nós queremos andar com os mais riquinhos. Nós queremos os membros mais ricos. Por quê? Nós queremos desfrutar do sítio dele, do carro dele, da inteligência dele. Mas Jesus não. Jesus andava com quem? Com os publicanos, com os miseráveis, com os pecadores. Por quê? Ele queria ser bênção e ele era bênção na vida dessas pessoas. Então esse é o conceito de Jesus. Totalmente antagônico ao conceito dos fariseus. Então, amados, a gente precisa entender que Deus, ele veio para todos. Todos. Pensa num cara ruim. Pensa num cara ruim aí. Deus veio para esse cara ruim. Ele fala, vinde a mim, todos os caras ruins, né? Eles vão ter oportunidade de serem salvos. Olha para você ver o Evangelho nos fala que Jesus ele morreu entre dois ladrões. E um desses dois ladrões, no último minuto da prorrogação, não foi dos 45, foi da prorrogação. Ele falou assim, eu te recebo, Jesus. Jesus falou, ainda hoje estará comigo no paraíso. Por quê? Jesus veio para ele. Jesus veio para muita gente que está assim, não, eu já estou perdido, eu tenho que ir para o inferno. E Jesus veio para ele, se ele soubesse disso, e qual que é o meu papel e o seu papel? É falar com essas pessoas que Jesus veio para eles também, não rejeitá-los, queridos. Nós não podemos rejeitar, nós temos que amar essas pessoas. Amém? E ele aqui nos fala, o apóstolo Paulo falando ao Timóteo, diz assim, olha, 1 Timóteo 2:3, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos sejam salvos. Deus não predestinou ninguém para ir para o inferno.
como algumas correntes, algumas teologias falam, que Deus predestina uns para ir para o céu e uns para ir para o inferno. Se predestina para ir para o céu, se predestina para ir para o inferno. Isso é mentira de Satanás. Deus não predestinou ninguém para ir para o inferno. O inferno não foi criado para as pessoas, o inferno foi criado para Satanás. Muitos vão para lá para o inferno? Claro que vão. Por quê? Porque desobedecem a Deus. E muitas vezes porque nós impedimos essas pessoas de irem para o céu. Mas dando sequência aqui ao Romanos, versículo 9, nos fala a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ele está falando. Gente, é fácil. Não complica as coisas. Basta você crer no seu coração. Crer não é saber que Deus existe. Confessar não é ser um tagarela. É você confessar de todo o seu coração que Jesus é o Senhor. Que Jesus é o único e suficiente Salvador. Gálatas 1:8 nos fala. Se você colocar alguma coisa além de Jesus Cristo, é maldição. Então eu não posso servir a Jesus e servir mais um, querido. Somente Jesus. O texto que eu li lá em Atos 4:12 nos fala isso. Em nenhum outro há salvação a não ser em Jesus Cristo. Não existe uma igreja certa. Não existe uma religião certa. Existe uma pessoa que é certa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, se você confessar ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, querido, eu não estou te perguntando se você falou mal da vida dos outros, se você xingou, se você prostituiu, se você errou, se você chegou aqui completamente dançado. Eu não estou te perguntando isso. Por quê? Se você de todo o seu coração se arrepender, e se você de todo o seu coração falar assim, olha, eu recebo ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, Ele lança seus pecados no mar de esquecimento, Ele não vai lembrar dos seus pecados, Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. É assim que a gente prega o Evangelho. Eu estou te ensinando a pescar. Não é condenando as pessoas, não é xingando as pessoas, é amando essas pessoas. Amém? Então aqui Paulo, ele estava falando dos judeus. Ele falou assim, não complica as coisas, nós amamos esses judeus. Mas eles precisam entender que as coisas não são. Eles ficaram ali guardando 613 mandamentos. Mas basta eles guardarem uma coisa que eu vou falar com eles aqui. Que eles possam crer no seu coração. Crer. E confessar que Jesus é o Senhor. Amém? Diz aqui, querido. E muitas vezes a gente não entende muito bem essa questão de crer. Por quê? Nós escoramos às vezes e falamos assim, vamos fazer o seguinte, já que funciona assim, eu vou vir aqui, vou receber Jesus e pronto. Mas não é bem assim. Não foi isso que Jesus falou. E tem muita gente com essa filosofia, com essa mente. Eu, por exemplo, eu me converti em 1982. De 1982 para cá são 42 anos, 43 anos, vai fazer esse ano, de conversão. Nesses 43 anos, que muitos de vocês não têm isso de idade, eu tenho de conversão, muitas pessoas eu já vi que começaram comigo e saíram fora, não permaneceram. Então, se você está bem hoje, então o que você tem que fazer? É permanecer? É se esforçar? É você lutar pela sua fé? É você, a cada dia, matar um leão? É você entender que as coisas são difíceis, muitas vezes. Deus, muitas vezes, Ele fecha a torneira da água, Ele fecha a provisão, Ele te traz dificuldade. Para quê? Para Ele ver a sua reação. Mas a Bíblia continua dizendo que o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar, mesmo no tempo de escassez. Porque o deserto não é um lugar para você. Mas Deus, muitas vezes, Ele te faz passar pelo deserto. Qual é o seu lugar? A palavra nos fala que o nosso lugar são os verdes pastos. Os verdes pastos são o nosso lugar. Mas Ele permite que você vá para o deserto para ver qual é a sua reação. Como Ele fez com o povo de Israel. Eu tenho uma terra prometida para esse povo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele algumas semanas aqui. Eu vou deixar eles alguma semana aqui no meio desse deserto e vamos ver o comportamento deles. E o comportamento deles foi incrível. Eles começaram a ter saudade do Egito, eles começaram a reclamar, eles começaram a desobedecer e nenhum deles recebeu a terra prometida. Então, o que eu falo com você é, as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas você e eu temos que ser fortes. Diz aqui em Mateus 11:12, e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força
se apodera dele. Isso significa o quê? Significa que eu preciso de fé, mas eu preciso de força. Eu preciso de me esforçar. Porque muitas vezes não é uma tarefa fácil você sair da sua casa, do conforto da sua casa e vir para a igreja. Muitas vezes não é uma tarefa fácil você ler a Bíblia. Muitas vezes não é uma tarefa fácil você estar no dia mal e você tem que orar. E você tem que orar sim, de fato. Porque muitos de nós nos conformamos. Ah, não, eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo de ir à igreja, não estou sentindo de orar, não estou sentindo de jejuar. Nós estamos hoje no 14º dia de jejum. E muitas pessoas não estão fazendo essa campanha. Por que não estão fazendo? Porque Deus não te tocou? Você não sentiu? Não existe isso, querido. Ah, não sinto que eu sou brasileiro. Você não tem que sentir que você é brasileiro. Você é brasileiro, pronto, acabou. Eu não sinto que eu preciso fazer isso. Tem muitas pessoas que estão com um conceito errado de que é sentir e deixar de sentir. Tem muitas coisas que eu não tenho vontade de fazer ali, e eu tenho que fazer aquilo dali, é uma responsabilidade. Ou você acha que eu nunca vim aqui pregar mal, péssimo, às vezes até péssimo de saúde, mas eu tenho uma responsabilidade, e muitas vezes eu não falo com vocês, como umas 2, 3 semanas atrás aí, eu estava ruim aqui, e nenhum de vocês ficaram sabendo, que eu estava péssimo de saúde. Então não tem essa, não estou sentindo de pregar hoje. Que é isso, querido? Não tem nada disso não. Você tem que ter responsabilidade, nós temos que ter responsabilidade. É por isso que Jesus ele falou assim, o reino, tá? Dos céus, a partir de João Batista, será tomado por força, por violência. Nós temos que nos esforçar muitas vezes. A questão não é só, eu recebi Jesus, pronto, acabou, eu estou salvo. Aquela cultura que você pode fazer tudo o que for, que não vai acontecer nada com você, tira isso da sua cabeça. Amém? Lucas 13, 24 nos fala porfiai. O que é porfiai? Esforçai por entrar pela porta grande. Grande. Acorda aí, igreja. Amém? Estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Eu quero que você entenda uma coisa. Você é um privilegiado. Por vários motivos. Por que você é privilegiado? Porque você nasceu num país laico. Um país onde temos a liberdade de expressão. Você tem a liberdade de ir e vir. Você, além de ter nascido num país laico, você é cristão. E você faz parte de em torno de 1/4 da população mundial. E além de você ser cristão, você é um cristão que conhece a palavra de Deus. E além disso, você está numa igreja que prega a palavra de Deus. Então você é privilegiado. Você não pode se excusar disso. Você não pode falar, Deus, eu não sabia disso. Nós temos pregado a palavra de Deus para você. Nós temos lido a palavra aqui para você. A Bíblia nos fala em Oséias 4:6 que o povo perece por falta de entendimento. Você vai em muitas igrejas que sequer abrem a Bíblia para você. E nós abrimos a Bíblia aqui para você e trazemos aqui mastigada a Bíblia para você. Você não pode se excusar disso. Mas a palavra de Deus nos fala que a porta e o caminho que nos conduz à salvação, e não estou te falando a salvação de algumas semanas, não vamos lá no resort eterno, um resort celestial, não. Nós vamos lá no resort eterno. Ou seja, nós vamos viver eternamente na glória, num lugar onde os seus olhos nunca viram, nunca a sua mente imaginou, nunca subiu ao seu coração, o que Deus tem preparado para nós. O Deus que chama as estrelas pelo nome, Ele mede todos os oceanos na concha da sua mão, chama as estrelas pelo seu nome, os planetas, Ele conhece pelo seu nome pessoal. Querido, o Deus que não tem passado, não tem futuro, o Deus que é além do tempo, esse Deus fez coisas espetaculares, inimagináveis. São surpresas para mim e para você. Então vale a pena você passar por esse momento estreito. Vale a pena, muitas vezes, você ser taxado de fanático, você se abster de coisas deste mundo, em prol de quê? Do reino. Em prol do reino, querido. Eu já me abstive de tantas coisas que eu falei, Deus, isso eu não consigo, isso está entranhado dentro do meu corpo. Mas se o Senhor quiser, o Senhor me liberta, e Deus me libertou. De tantas coisas. De tantas coisas. E muitos de nós estamos nos orgulhando de coisas ruins que estão acontecendo conosco. Por exemplo,
Algumas pessoas, eu falei isso aqui na semana passada, se não me engano, algumas pessoas, elas são extremamente iradas, nervosas, e elas se orgulham disso, e elas não querem uma mudança. Deus não pode te mudar se você não quiser. Você não pode orar para alguém que não quer. Ah, pastor, será que você pode orar por mim? Eu quero que Deus me liberte do cigarro. Mas espera aí, você quer? Em que nível que você quer a libertação? Ah, eu quero me libertar do cigarro. Querido, se você quiser alguma coisa, você consegue tudo que você quer no Senhor que te fortalece. A Bíblia nos fala isso. Mas você de fato precisa querer. Se você quiser Jesus do seu coração mesmo, do seu coração, da sua alma, você pode fumar 3 baseado, 4 baseado, uma tora que a gente chamava antigamente, 2, 3 toras por dia de maconha. Que se você realmente quer Jesus, Ele vai te libertar disso. Você pode beber cachaça, igual eu bebia cachaça. Você pode encher a cara de cerveja, igual eu enchia a cara de cerveja. Se você quiser verdadeiramente Jesus, Ele vai te libertar disso. Agora, tem uma coisa, quando Jesus te libertar dessas coisas, não volta para esse vômito não, querido. Porque tem muito crente que Deus já libertou ele, e ele continua tomando a cervejinha dele, querido. Sai dessa vida, meu irmão. Sai disso aí. Muito cristão que frequenta aqui os nossos cultos, Deus já libertou ele do cigarro, e ele continua fumando ainda. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, o que nós precisamos fazer é verdadeiramente expor a nossa vida para Deus, e falarmos, Deus, eu não consigo, mas se o Senhor quiser, o Senhor me abençoe e me liberta. E Deus vai te libertar, você pode ter certeza disso. Como Ele me libertou de tantas coisas. Agora, tem muitas pessoas que estão aí trincando de ira, e elas não têm coragem de fazer essa oração e falar, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me libertar. Deus, Ele liberta, viu? E aí Ele não vem de Deus, não. E muitas pessoas acham que são salvas e ficam ali xingando seu marido, xingando sua esposa, xingando seu filho, batendo. E depois fica assim, eu vou ser salva. Será? Será? Muitas pessoas que estão achando que vão ser salvas, muitas vezes, irmãos, não vão ser salvas e ainda estão proibindo pessoas de entrarem para o reino dos céus. Amém? Então a gente precisa entender essas coisas. Aqui, olha, eu vou ler 3 versículos para você, eu quero que você entenda esses 3 versículos. Amém? Não vou ficar batendo aqui não, que eu já estou batendo demais. Aqui, ó, Efésios 2, 8, 9. Presta atenção aqui, ó. Porque pela graça sois salvos. Pela graça, tá? Por meio da fé. A graça que Deus salva, mas você tem que ter fé. Senão a graça não vai adiantar nada, tá bom? E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esse é o primeiro versículo, tá? Nós falamos sobre o quê? Sobre salvação, beleza? Aí, Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, né? A minha alma não tem prazer nele. Ele aceitou Jesus, foi salvo. Ah, Deus, glória a Deus. Eu entendi. É pela graça, mediante a fé. Então, sou salvo. Mas, se você recuar, Deus não vai ter prazer na sua alma. Isso, em outras palavras, significa o quê? Você está no inferno. Se você recuar, você está no inferno. Agora, o terceiro versículo, Filipenses 2:12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Como é que está aqui? Operai. É porque eu estou fazendo assim, ninguém está falando? Então, eu vou fazer aqui agora. Assim também? Só a terça parte da igreja estava ativada. Vamos ativar todo mundo. Assim também? Ah, sim, sim. Glória a Deus. Então, veja bem. Num versículo fala sobre a salvação. No outro versículo fala sobre recuar. E no outro versículo fala sobre operar. O que é operar? Desenvolver. Avançar. Até tem uma versão que fala avançar. Então, quando você é salvo, o que você tem que fazer? Estagnar? Recuar? Não, você tem que avançar. E o que é avançar? Se é hora 5 minutos, amanhã se é hora 10. Se é hora 20, se é hora 30. Tem intimidade com Deus. Amém? Quantas almas? Você não precisa levantar a mão, você não precisa... Só pensa. Quantas almas você já ganhou para Jesus?
Quantas? Quantas pessoas você já mudou o destino dela? Deus te usou para mudar o destino dela. Quantas pessoas? Então, querido, a gente precisa entender isso. E aqui, o versículo 13 e 15 nos fala assim, olha, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Amém? Então, existe um processo para que a pessoa seja salva. E qual é esse processo? O processo é, a pessoa precisa invocar. O que é invocar? Eu fiquei invocado? Invocar é chamar. Invocar é você falar com Deus. Invocar é você confessar a Deus. Falar assim, Deus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Isso é invocar. A pessoa, para ser salva, ela precisa invocar. Mas para invocar a Deus, o que ela precisa fazer? Ela precisa crer. Ela precisa crer. Ela precisa entender isso que você está entendendo. Mas para ela crer, ela precisa ouvir. Por quê? A fé vem do ouvir. Mas, para ela ouvir, alguém tem que falar. E esse processo todo ele pode ser interrompido se você se calar. É como assim, olha, Deus ele fala assim, olha, eu vou salvar essa pessoa, eu vou salvar o João. Mas para mim salvar o João, eu vou usar a Simone. A Simone vai falar com o João ele vai ouvir, depois ele vai crer, depois ele vai invocar e eu vou salvar. Mas aí, Deus, ele todo animado, ele fala, ele toca no coração da Simone, e a Simone, então, na hora que vai falar com o João, fala, não, mas o João não, não sou muito chegado no João. O João é muito inteligente para mim, eu tenho vergonha do João. O João já tem a religião dele. O João, ele vai me xingar, ele não vai gostar. E a Simone se cala, e não fala o evangelho para o João. E o João, daí uns dias a Simone tem notícia. O João morreu. É um João hipotético, tá, irmãos? Se tiver algum João aqui, não tem nada a ver com você não, João. É o outro João, é um João que não existe. Que está na minha mente aqui. Amém? Então, o que acontece? Deus ele fica triste com a Simone. Também hipoteticamente falando, Simone, viu? Então, querido, eu quero que você não interrompa esse processo. Todas as vezes que você se sensibilizar, todas as vezes que você tiver um pensamento, que você talvez está até na dúvida, será que é para pregar ou não? Meu irmão, pregue. Pregue a palavra. Olha para você ver. Olha aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Que pregues a palavra instis, que vem da conjugação do verbo instar. Instar significa insistir. Insista, a tempo e fora de tempo, redárguas, ou seja, responda. O que mais? Cadê aqui? Repreendas, ou seja, você vai repreender com amor aquela pessoa. Você vai exortar. Exortar significa animar. Anima aquela pessoa com toda longanimidade, ou seja, paciência. E dentro da doutrina. É isso que nós temos que fazer. É insistir com as pessoas. Você vai pregar o evangelho. Você acha que, às vezes que você vai pregar o evangelho, a pessoa vai falar assim, poxa, é isso mesmo? Não, então tá bom, eu vou para a sua igreja. E vou lá, vou receber Jesus. E aí já vou orar, e já vou ficar lá, já vou subir no monte. Já pensou se fosse assim, querido? Você pregasse para 10 pessoas viessem, e 10 pessoas se convertessem? Que maravilha, mas não é assim. Você pega para 1000 pessoas. Talvez uma se converte. Talvez 2, 3. Ou se o Espírito Santo for muito com você ali, umas 10 pessoas. Não é o Sérgio? Você prega lá na praça, lá, quantas centenas de pessoas passam lá? Quantas centenas de pessoas escutam o evangelho lá? E quantas que vão lá na frente? Você prega lá para 200 pessoas, vai lá 1, 2, 3 na frente. E 190 xingam o Sérgio. É assim que é o evangelho. Eu me lembro que quando eu evangelizava, eu pegava os panfletos, eu me lembro que eu
Eu pegava panfleto e saía distribuindo panfleto para as pessoas pegavam panfleto, rasgavam o panfleto na minha cara, me xingavam. E eu fico feliz com isso, querido. Por quê? A Bíblia nos fala que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus. Então, quando alguém te ofender por causa do Evangelho, você tem que ficar feliz. Você não tem que rebater essa pessoa. Você não tem que xingar essa pessoa. Você tem que se alegrar porque alguém te xingou. E o que nós temos que fazer? Evangelizar, nós temos que pregar o Evangelho. E eu me lembro que um dia eu estava ali na Afonso Pena e eu distribuí um panfleto para um rapaz e estava indo para o hospital. Aí dei uma volta ali, fui no parque e tal, eu cheguei no hospital. Quando eu cheguei no hospital daqueles ali, e eu peguei e dei para o mesmo rapaz, só que eu sou ruim para memorizar a pessoa. Eu dei para o mesmo rapaz 2 vezes. Da primeira vez ele não me xingou, não, mas da segunda vez ele me xingou bastante. De novo, menino! Que esse panfleto, eu não quero saber disso, não. E eu lembro disso aí. E eu fiquei, na hora, eu fiquei muito triste, irmãos. Eu fiquei triste, você sente, mas depois você sente alegria. Eu falo, meu Deus, é por causa do Senhor mesmo, é por causa do teu reino, é por causa do teu Evangelho. Então é muito bom você sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Isaías 55:11 nos fala, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Então, às vezes você fala do Evangelho para alguém, essa pessoa ri da sua cara, ela escarnece de você, mas um dia ela fica doente e um dia quem que ela vai procurar? Ela vai procurar você, ela vai procurar a palavra em outro lugar, ela vai procurar a palavra. Então Isaías fala que a palavra não volta vazia. Você hoje prega, eu me lembro muito bem também, quando eu não era cristão, que eu debochava dos crentes. Quantos crentes eu já não debochei? Quantos crentes que pregavam lá na Praça 7, e eu vinha da escola, eu estudava no Estadual Central, um antro de drogados ali no Estadual Central, na minha época, não sei se é hoje ainda. E aí eu saía de lá, vinha com a galera, e a galera toda zoava os pregadores que estavam pregando ali. Quantas vezes eu não fiz isso? Quantas e quantas vezes eu não entrei em igreja evangélica e debochei dos evangélicos? Quantas e quantas vezes? Mas a palavra que eu escutei, ela não voltou vazia. Em alguns momentos, eu drogado, bêbado, sabe o que acontecia comigo? Eu lembrava da palavra. Essa palavra, ela brotou, ela germinou, até que um dia eu chorei e perguntei a Deus. Deus me mostra o caminho, Deus me mostrou o caminho, que é Jesus Cristo. Então, querido, prega a palavra, mesmo que te ofenderem, mesmo que te machucarem, mesmo que aparentemente te rejeitem. Pregue a palavra, amém? Diz para o teu irmão, prega a palavra, irmão. Eu estou terminando aqui, tá bom? Falando em pregar, eu preciso parar de pregar, né? Amém, irmãos? Vou parar de pregar, viu? Esse amém foi forte, vocês estão doidos que eu pare aqui, né? Eu já estou parando, tá? Só um minutinho aqui, ó. Isso aqui é importante. Vou ser rápido aqui agora, aqui, ó. Ô, Guilherme, pode até subir com a sua turma aí para a gente cantar um louvor aqui. Que aí o pessoal eles já ficam mais aliviados. Já está acabando mesmo. Aqui, ó. Uma coisa importante aqui, querido. Cuida do emocional quando você for pregar, tá bom? Seu emocional é muito importante. Segunda coisa, não entre em assunto polêmico. Importante isso. Terceira coisa, não perca a sua autoridade. Querido, não coloque dúvidas naquilo que é verdadeiro. Jesus é verdadeiro. Então, não pregue Jesus assim, olha, talvez a sua vida vai mudar. Não, não existe isso. Vem para Jesus e a sua vida vai mudar. É com autoridade. Fala com autoridade. Ninguém ouve quem não tem autoridade. Amém? Quarta coisa, seja assiado. Quando você for pregar o Evangelho, seja assiado. A não ser que você estiver no sítio ou no seu trabalho, mas, via de regra, querido, seja limpo, seja uma pessoa limpa. Prega o Evangelho limpo. Imagina você, se eu viesse aqui todo sujo, todo amarrotado. Você fala assim, que Deus é esse? Então, nós precisamos ser assiados. Amém? Uma outra coisa, tenha educação no falar. Seja ouvinte. Ouça, não fica com o rei na barriga. O único rei que você tem está no seu coração, que se chama Jesus. Amém? Sexta coisa, ou quinta, sei lá, anotem os dados daquela pessoa. Se você tiver condição, anota o telefone dessa pessoa, anota o Instagram dessa pessoa, anota o endereço dessa pessoa, anota. Talvez você vai pegar para uma pessoa que você nunca mais, mas aí você pega a sua anotação, manda um recado para ela.
É importante que nas próximas 24 horas, depois de você evangelizar alguém, você entre em contato com essa pessoa. São dados, tá? Quando você entra em contato com essa pessoa, a palavra sua, ela tem mais força na vida dessa pessoa. Outra coisa importante, cultive a amizade. Se é do seu trabalho, dê um livro para ela, dê uma camisa, dê um boné, dê um chaveiro para ela que fala de Jesus, ou mesmo um chocolate, dê alguma coisa para ela. Cultive a amizade. Saiba pregar com inteligência. Amém, querido? Amém? Vamos levantar, vamos ler um versículo aqui. Romanos 10, 17 fala assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora Provérbios 11, 30. Provérbios 11, 30. Quero ver se os irmãos estão bom de leitura. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Provérbios, capítulo 11, versículo 30. No 3 a gente começa, amém? 1, 2, 3. O fruto do justo é árvore de vida e o que ganha almas é sábio.